Gente, eu sou inscrita em um canal que eu adoro, que é o canal do Beto Ribeiro, se chama Crime S.A. Toda semana, o Beto faz uma live com o Dr. Carlos de Faria, que é um psicólogo que eu gosto muito. O Dr. Carlos já me ajudou a entender uma questão que eu estava resistindo muito em aceitar. Quando ele falou sobre a existência de um espectro narcisista. Tá no vídeo em que eles falam do caso da Larissa Manoela. Se eu não me engano, eu vou deixar o link aqui no descritivo, como eu sempre faço nos vídeos de Pitaco, tá? Eu acho ele um cara muito sério, Dr. Carlos. Acho ele muito bom mesmo. Mas, como 99,99% dos psicólogos, o caldo entorna quando a gente fala sobre burnout. Eu estava vendo um vídeo outro dia em que eles dois estavam falando sobre o caso daquela moça que envenenou o namorado com um brigadeirão. E bem no finalzinho do vídeo, uma pessoa do chat comentou que estava se recuperando de um burnout. O Beto, então, puxou um pouco esse assunto e o Dr. Carlos de Faria fez um comentário que me deixou de orelha em pé. Que ele falou assim, minha vida é um burnout. Eu fiquei esperando ele fazer uma piadinha, inclusive. A piadinha não veio, eu vi que ele estava falando sério. Ele começou a falar que ele ia abrir mais um dia de atendimento. E o Beto, que é um amigo pessoal dele, arregalou os olhos e falou como amigo que, olha, acho que vai ser demais, você precisa descansar, já tá muito sobrecarregado. Então, achei muito bonito da parte do Beto, inclusive. Ele é um cara que sempre fala de terapia, de responsabilidade e tal. E o Dr. Carlos, muito incomodado com essa fala, me pareceu até um pouquinho indignado, disse que não, que tem muita gente precisando. Ou seja, ele, como 99,99% dos médicos e dos psicólogos, não sabe o que é burnout. E como ele poderia, por exemplo, me ajudar, eu chegando lá como paciente. Como ele poderia me ajudar a lidar com a minha fadiga se ele coloca em segundo lugar o próprio descanso. Pode ser que a questão aqui seja apenas que ele não entendeu o que é burnout, mas diante de um paciente com fadiga ele consiga orientar corretamente sobre pausas, desaceleração, descanso, pode ser. Mas eu não acredito. Por quê? Porque se a pessoa não entende o que é burnout, ela vai tratar esse paciente como a gente já cansou de falar aqui nas aulas, no Instagram, no podcast. O profissional vai ajudar a pessoa a melhorar o suficiente para que ela possa continuar fazendo tudo igual sempre fez. Com o foco em ser útil, não importando o preço. Com foco em ser produtivo, não importando o preço. Como se ficar parado mais de 10 dias num afastamento do emprego fosse fazer mais mal para a saúde mental da pessoa do que entender o que é preciso tratar, resolver, reequilibrar, ressignificar, reconstruir. Foi uma tremenda decepção. Vou continuar vendo as lives deles com o maior prazer. A gente precisa ser maduro, para entender que ninguém é perfeito. Mas também a gente precisa entender tudo isso para procurar a ajuda correta na hora em que a gente se vê com um burnout. Então eu, como paciente dele, imagino que eu acabaria fazendo com ele o que eu fiz com a terapeuta que me atendia quando eu colapsei. Agradeci e procurei outro. Depois de um tempo, quando eu comecei a entender o que estava acontecendo. Procurei um outro com quem estou até hoje. Meu psicólogo atual tinha as mesmas ideias. E com o tempo ele foi mudando algumas coisas, pelo menos comigo. Porque ele se dispôs a ouvir e a questionar o que ele sabia sobre aquilo até aquele momento. Né? Ele começou a ver que eu sabia o que eu estava falando e que o que eu estava fazendo, por mais maluco que pudesse parecer em alguns momentos para ele, estava claramente funcionando. Pode ser que com o Dr. Carlos fosse assim? Pode, mas de novo, eu não acredito. Eu conheci o meu terapeuta atual, o meu psicólogo atual, em um programa de TV. E eu o escolhi justamente por conta da forma como ele abordou o assunto burnout. Era um programa em que eu fui entrevistada também. Ai, um bicho. Esse não é um vídeo para falar mal do Dr. Carlos, tá? É um vídeo para te ajudar a entender que nem todo profissional vai conseguir te ajudar em um burnout. Eu vou colocar agora um Reels que eu fiz lá no Instagram e publiquei aqui no canal também sobre essa noção de abrir mão de se cuidar porque as pessoas estão precisando muito, que eu acho que complementa tudo o que foi falado aqui hoje. Estar em um burnout não é mérito. Ninguém se beneficia da sua exaustão. Em meio à tragédia, a gente está vendo os voluntários entrando em burnout, no limite físico e emocional, porque a missão ali é ser útil.
e nada do que eles estejam sofrendo vai ser páreo para o que eles estão vendo. Essa luta entre ser útil e não ser bom o suficiente faz a gente se esforçar em exagero. A gente come o que dá, quando dá, dorme pouco. A gente foi ensinado a se colocar em último lugar. Um mês depois, muitos deles já estão sem condições, precisando voltar e sentindo culpa. Se você chegar lá agora e estabelecer um limite, falar, olha, eu vou trabalhar 10 horas por dia com força total, mas depois eu vou parar, me hidratar, comer, descansar, dormir, você vai ouvir, então você veio para quê? Ou você é útil, ou você se cuida. E isso é desumano. Para ser útil é preciso estar saudável. A nossa cultura faz a gente ter orgulho em adoecer e vergonha em descansar. Mas ninguém se beneficia da sua exaustão. Estabelecer limites permitiria a quem está precisando voltar agora, esgotado, ficar lá por mais tempo. Eu não estou criticando. Eu estou falando isso para você pensar em como tudo isso funciona na sua vida quando não está acontecendo nenhuma tragédia. Até o próximo!